E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Givan Rocha e hoje eu vou sugerir aqui para você uma configuração com Ryzen 7 5700G. A diferença desse vídeo aqui é que eu peguei algumas coisas que eu tenho aqui comigo e se eu fosse montar um PC hoje com Ryzen 7 5700G, seria basicamente essas peças aqui que eu ia utilizar, Algumas peças aqui já tem vídeo no canal, outras eu sempre recomendo e hoje eu trouxe elas aqui para você dar uma olhada, Vou abrir alguma delas para a gente dar uma olhada rapidinho e falar por que estão essas peças aqui e por que pode ser interessante você ter essas peças aqui para montar o seu PC com seu Ryzen 7 5700G. Vamos pensar aqui numa configuração sem placa de vídeo, pensando em alguém que está querendo montar um PC, mas não vai investir em uma placa de vídeo agora, que acaba sendo o item mais caro aí para você ter um PC legal. Mas esse processador Ryzen 7 5700G já tem gráficos bem legais, tem uma Vega 8, é um octa-core bastante forte, pode ser bastante interessante e pode segurar bem a onda até chegar a hora de você comprar uma GPU. E se eu fosse hoje montar um PC para uso pessoal, para o meu uso, para usar um 5700G, eu usaria uma boa placa-mãe A520. Por quê? Porque uma boa placa-mãe A520 tem um bom preço, é um chipset totalmente capaz de receber esse processador, é de PCI 3.0, assim como é o processador, e mesmo se o processador fosse de PCI 4.0, não haveria problema nenhum você usar uma A520. A A520 não permite overclock, porém a gente está falando de um octa-core bastante forte, normalmente você não vai sentir muita falta de overclock. Principalmente depois que você coloca uma GPU ali, o processador passa a desempenhar uma função apenas como CPU, e aí você vai ter ali os seus gráficos ali sendo gerados ali pela sua GPU, e realmente seu PC vai mudar de patamar. E essa A520N S2H aqui da Gigabyte é uma placa-mãe que tem vídeo aqui no canal, já mostrei essa placa-mãe aqui, já trouxe ela aqui no canal, vou tirar aqui para você dar mais uma olhada aqui, ó. É uma placa-mãe bem legal, que tem um VRM bastante capaz de suportar esse processador aqui também. Não vai ter problema nenhum aqui de funcionamento, aqui de ter a energia aqui entrando no VRM aqui para sustentar o processador. É um 4 mais 3 fases aqui, ó, bastante interessante para você receber esse processador. Socket M4 tem até um processador inserido aqui já, ó, instalado aqui nessa placa-mãe, que é uma placa-mãe que eu uso eventualmente para fazer uns testes aqui. E até um SSD também já está aqui instalado, tá bom? Esse processador que está aqui é um 5500, que é sem gráfico integrado, um processadorzinho bem legal também. E essa placa-mãe ela tem uma conveniência muito grande, que é esse botãozinho que talvez você esteja vendo aí, Eu já mostrei no vídeo sobre essa placa-mãe também, que é o Key Flash Plus, ou seja, para você fazer atualização de BIOS sem precisar de um processador mais antigo, sem risco de corromper a BIOS se faltar energia aqui no meio do processo, Com esse recurso aqui, isso não acontece. Além dele garantir a segurança da atualização de BIOS, ele permite que você faça isso com o pendrive. Então tem uma entrada USB dessas aqui, que você vai colocar o pendrive com a versão de BIOS, você vai baixar no site oficial da Gigabyte, coloca aqui, aperta o botãozinho, a BIOS é atualizada, não precisa nem estar com o processador instalado aqui para você fazer isso, tá? Então é uma conveniência muito grande, você não precisa se preocupar se vai vir com BIOS atualizada, se não vai, é só comprar. Se vier com BIOS não compatível, de repente você monta, não dá vídeo, é só baixar lá o arquivinho, colocar, atualizar, coloca o processador de novo depois, e vai funcionar, tá bom? Além de ser uma placa-mãe bem legal, utilizar componentes muito bons e tem o chipset A520 que já é perfeitamente capaz de encarar esse processador. E você deve ter visto aqui que esse daqui não é um Ryzen 7 5700G. Esse daqui é um 5700X 3D. Só mesmo para marcar presença aqui, representar o Ryzen 7 5700G. Porém eu não tenho nenhum aqui nesse momento. Eu coloquei esse Ryzen 7 aqui para marcar presença e ficar aqui no cenário. SSD, o que está aqui nessa placa-mãe é um King Spec de 512 GB, que é suficiente para você colocar sistema operacional, colocar alguns programas e até alguns jogos. Normalmente o que eu recomendo é que você coloque um SSD de 512 ou de 1 TB aqui e depois você adicione mais um SSD, no caso dessa placa-mãe aqui. Vai ser um SSD SATA, porque ela só tem um slot NVMe aqui, M2, para você colocar esse tipo de SSD. Então você realmente vai precisar de um SSD SATA ou um HD. A diferença vai estar no tempo de carregamento do jogo, Em performance não vai mudar praticamente nada. Vai demorar um pouco mais o jogo para carregar, para iniciar, mas depois na gameplay é tranquilo, você vai jogar, não vai ter nenhum tipo de atraso por estar usando um SSD SATA ou um HD. E para SSD NVMe você tem que ficar ligado numa coisa. Esse SSD que eu tenho aqui nessa placa-mãe é um SSD de PCI 3.0. Posso colocar um de PCI 4.0 porque é difícil encontrar 3.0 e muitas vezes o 4.0 tem preço igual a um 3.0. Pode usar o 4.0, tem retrocompatibilidade. Porém, eu não usaria e não recomendo que você utilize aqui em uma placa-mãe de PCI 3.0 um SSD que tenha velocidade superior a 3.500 MB. Por quê?
Esse daqui, por exemplo, esse daqui é um SSD de PCI 4.0, NVMe, poderia colocar ele aqui sem problema nenhum, porém ele tem velocidade de leitura de 5.000 MB, ele custa um pouquinho mais caro, seria muito bom para você utilizar aí com o 5600, que é sem gráfico integrado, e utilizar talvez aí em uma B550, que é de PCI 4.0, para você garantir que você vai utilizar a velocidade dos 5.000 MB de leitura. Porque se eu coloco esse SSD aqui, ele vai funcionar muito bem. Porém, ele ficaria limitado aqui na velocidade de 3.500 MB, que é o teto do PCI 3.0. Então, esse é o único problema. Então, de repente, se você tem um SSD aí desse que você já comprou, ganhou de alguém, está vindo de uma outra máquina, sem problema nenhum você pode usar. Apenas saiba que haverá essa limitação de velocidade. Mas, gente, 3.500 MB é muita velocidade de leitura. Para 5.000, praticamente não tem muita diferença, você acaba não percebendo isso. É diferente de um HD, por exemplo, né? De iniciar, subir um Windows em um HD, você vai perceber que ele vai demorar bastante tempo ali para ficar pronto para você conseguir começar a utilizar. Um SSD desse daqui de 3.500 MB são segundos, você já tem o seu Windows pronto para começar a utilizar. Esse daqui, em um PCI 4.0, com processador 4.0, placa-mãe 4.0, é um pouquinho mais rápido, mas você não tem essa percepção assim tão clara de velocidade, porque a gente já está falando de altas velocidades, né? Então a gente sai de um 3.500 para um 5.000, talvez não vai mudar tanto aí a sua vida. Então se você encontrar um SSD de PCI 4.0 de 3.500 MB, como eu vou deixar aí na descrição para você clicar um link de sugestão de SSD, pode comprar tranquilo que vai funcionar muito bem, mesmo que a sua placa-mãe seja de PCI 3.0. Para memórias, você pode usar 16 ou 32 GB. Eu recomendo que você use 32 GB, compre 2 módulos de memória aí de 16 GB cada, para usar em Dual Channel. Mas, Divan, 32 ainda é um pouco caro, né? Eu teria que começar com 16, que é o que eu andei observando aí que vai caber no meu orçamento, sem problema nenhum, né? Você vai alocar parte dessa memória para VRAM, o gráfico integrado ali do processador. Por isso que eu sugiro sempre um pouco mais de memória, principalmente quando a gente está falando de processadores com gráficos integrados. Se você tem uma placa-mãe que tem 4 slots de memória, você pode começar com 2 módulos ali de 8 GB, cada um deles, 16 GB no total, e depois colocar mais 2 módulos de 8 GB, né, somando 4 módulos de 8 GB, total de 32 GB de memória. Isso pode acontecer. Porém, quando você tem uma placa-mãe que ela só tem 2 slots de memória, que é o caso dessa placa-mãe aqui, aí quando você vai colocar mais memória, se envolveria diretamente você trocar as suas memórias, né? Então talvez valha mais a pena você investir um pouquinho mais, né? Fazer uma força aí para você conseguir comprar um par de memórias com mais capacidade, para você não se preocupar em fazer esse upgrade depois. Mas se não rolar 32, tudo bem, eu trouxe aqui para você uma sugestão de memória, um par de memórias Rise Mode aqui, 8 GB cada módulo desse aqui, total 16 GB, e você vai trabalhar a 3.200 MHz com esse par de memória aqui. Vou deixar o link na descrição. Tem RGB para quem gosta de RGB, quem não gosta de RGB é só baixar lá o RGB Fusion aqui da Gigabyte, aí você consegue, através do software aí da placa-mãe, permanecer com o RGB desligado, né? Caso seja uma coisa que vá te incomodar, né? Mas RGB bem bonitinho, vale a pena você ter um parzinho de memória desse aí no seu computador. Essas memórias aqui são memórias NETAC, né? Da época que era possível comprar no AliExpress aí, sem essas taxas muito altas, né? Eu acabei comprando esses 2 pares aqui. Cada par desse tem 8 GB em cada um dos módulos, né? Então são 16 GB aqui, 16 GB aqui, total de 32 GB, né? A diferença dessa memória aqui é que ela é de 3.600 MHz. É um par de memória muito bom, mesmo utilizando os 4 módulos de memória aí na placa-mãe que eu tenho ali em PC Gamer, que está montado aqui no canal, eu consigo usar nos 3.600 MHz, né? A frequência não cai. Ao contrário de alguns módulos de memória, isso pode variar muito de memória para memória, de placa-mãe para placa-mãe também. Algumas placas-mães, quando você utiliza 4 módulos de memória, algumas memórias não sustentam a frequência mais alta, né? Então, se ela é de 3.600, ela trabalharia ali nos 3.400, 3.200 para garantir que as memórias tivessem bom funcionamento. Por isso que eu indico para você sempre a compra em pares. E se você vai usar 32, você procura um parzinho com 2 de 16, porque aí é mais garantido que você vai conseguir trabalhar na frequência total da sua memória. E fonte, você está vendo aqui uma fonte de custo-benefício, uma fonte Montec de selo 80 Plus White. No canal do TecLab, que é um canal muito legal, aliás, se você não conhece, vale a pena, procura aí no YouTube TecLab, eles testam várias fontes. A versão 650 watts dessa fonte lá no TecLab não foi tão bem avaliada, né? Mas o ponto é que a avaliação do TecLab é uma avaliação bastante exigente, né? Eles colocam essas fontes aqui em sobrecarga,
em situações que normalmente não vai ser o uso comum da fonte. Se você tiver uma fonte dessa daqui, dimensionada corretamente para o que você tem dentro do seu PC, é uma fonte que vai funcionar muito bem por muito tempo sem problema nenhum, tá? Você não precisa investir uma grana preta em uma fonte muito boa, 80 Plus Gold, né? Uma coisa assim nesse sentido, para você ter uma fonte boa no seu computador. Você pode ter uma fonte de custo-benefício desde que já tenha algum nível de certificação. Embora muita gente fique com o pé atrás com a certificação 80 Plus, né? Prefere ali Cybernetics, até mesmo a própria TecLab, hoje em dia é uma grande referência aqui no Brasil de quais são fontes boas, né? Esse modelo eu não vi testes lá no canal do TecLab, pode ser que já tenha, né? Mas da última vez que eu vi não tinha. É uma fonte que eu comprei porque eu gosto muito da marca. Montec é uma marca que faz bons produtos, faz boas fontes. E é uma fonte que eu já fiz alguns testes aqui no meu canal. Obviamente que eu não tenho todo aquele equipamento que tem lá no TecLab para testar a fonte. Mas aqui no uso normal da fonte, ela se sai bem. É uma fonte bastante silenciosa, né? E uma fonte que tem um preço muito bom. Então, por ser uma fonte de custo-benefício de uma marca que eu gosto bastante e por já ter utilizado essa fonte aqui, né? Não é uma fonte que eu tô falando para vocês da minha cabeça, né? Sem ter comprado. É uma fonte que eu já comprei, já utilizei e vejo que tem qualidade, eu estou recomendando para você essa fonte aqui, vou deixar o link dela na descrição também. E trouxe essa fonte aqui também para ela exemplificar a potência de fonte que você precisa para essa configuração aqui, para ficar tranquilo e futuramente colocar até uma placa de vídeo, 550 watts, suficiente para depois você colocar uma 4060, até uma 4060 Ti. 550 watts já é bastante suficiente, inclusive se você entrar no site da NVIDIA, você vai verificar que para essas placas de vídeo aí, essas são as potências recomendadas de fonte, até porque a linha RTX 40 é uma linha que tem bastante eficiência energética e ao contrário da linha 30, da linha 20, não precisa de fontes muito potentes para você poder utilizar. E para refrigerar o seu processador, ao contrário aqui do 5700X3D, que não vem nada na caixa além do processador, no 5700G vem um Cooler Box original da AMD, que é esse daqui, ó, que é Wraith Stealth, Cooler Box original da AMD. E o que acontece com esse cara aqui? Se você mora numa região que não é uma região muito quente, né? Se você não utiliza o seu PC ali na maioria do tempo em estresse muito grande ali de processador, joga alguns jogos mais leves, utiliza alguns programas mais leves, talvez ele vai dar conta, né? Ele vai manter seu processador numa temperatura que eu não considero ideal, mas é ainda uma temperatura operacional. Para quem vai passar muitas horas com o PC ligado, mora numa região mais quente ou numa região que você tem meses aí com bastante calor, aqui em São Paulo, por exemplo, dezembro, janeiro, fevereiro e até março a gente tem muito calor. Então, dependendo de onde você mora, você pode ter o calor o ano inteiro, né? E aí, talvez, numa situação de estresse mais alto aí do seu processador, esse cara pode não dar conta. Pode ser que ele não passe da temperatura operacional do processador. Pode ser que ele não passe ali de 90 graus. Mas vai bater 80 e poucos graus facilmente. O que já não é muito bom, né? Porque nessa temperatura o processador já começa a se defender, começa a baixar um pouquinho o clock e você deixa de utilizar plenamente ali a capacidade do seu processador, porque não estará tendo uma refrigeração totalmente eficiente. Mas, Divan, já estou no limite, eu não tenho como comprar uma water cooler, uma air cooler nova. Calma, você pode começar usando esse cara aqui, substituir depois. Porém, existem algumas soluções que podem não custar muito e já podem ser bastante interessantes. É o que eu vou mostrar para você aqui agora. Essa water cooler Deep Cool aqui é a Kestrel V2. É uma water cooler bastante eficiente. Usaria ela até com 5700X3D, que ela ia dar conta aqui desse processador aqui. E para o 5700G, tranquilo também, você poderia usar uma water cooler dessa daqui. Custa aí na faixa dos R$300 e pode ser uma boa alternativa aí para refrigerar o seu PC. Porém, se R$300 for uma grana que talvez não caiba aí no seu orçamento, de repente o orçamento está bastante apertado aí, ou você quer deixar para colocar isso daqui mais para frente, tudo bem. O que você pode fazer? Essa daqui é uma Air Cooler, uma Rise Mode G800 RGB. E aqui você tem uma Air Cooler bastante curiosa. Por que ela é bastante curiosa? Porque ela, ao contrário das Air Coolers de torre mais comuns que a gente encontra por aí, ela vai ter aqui, ó, duas fãs de 90 milímetros. Então não tenho aqui uma fan de 120, eu tenho duas de 90 milímetros e tem um belo dissipador de alumínio aqui e ela tem 6 heat pipes. Então, além de ter bastante heat pipe aqui para ficar em contato com o processador, aqui na parte de baixo, né, dissipar rapidamente o calor para essa parte metálica, a gente tem duas fãs aqui fazendo meio que um push and pull. Então aqui eu tenho o ar passando aqui e essa outra fã ela acelera a passagem de ar aqui pelo dissipador.
deixando essa Air Cooler bastante eficiente. Nela vem um kitzinho aqui que você possivelmente não vai usar, vem até uma pastinha térmica aqui, mas o legal dessa Air Cooler é que ela tem presilhas aqui, então você consegue utilizar na placa-mãe com aqueles suportes originais que vem ali parafusados ali do lado do socket. Você só encaixa ali, prende a presilha, está instalada, depois é só ligar aqui no CPU Fan, prontinho, está funcionando. E o legal dela é o preço. Ela custa aí na faixa dos R$80. Vou deixar o link dela na descrição desse vídeo aqui, assim como vou deixar o link de tudo isso daqui para você dar uma olhada também. Já ter a sua configuração completa ou uma referência de tudo aí para você pesquisar preço e montar o seu PC. Então vai ficar essa dica aqui, vai ficar a dica dessa Water Cooler aqui também, que tem um preço legal e é bastante eficiente. Mas para você ver que talvez, né, quando a gente pensa aqui na diferença de desempenho, não é uma diferença muito grande. Então aqui a gente tem uma solução que é esteticamente até mais bonita, né, que é uma Water Cooler. E aqui a gente tem uma solução simples, muito melhor que o Cooler Box original. Esse Air Cooler aqui é muito melhor que esse original que vem aqui com o processador. E aqui você não vai pagar caro para garantir um bom desempenho aí do seu processador. E gabinete para você colocar no seu PC. Gabinete, o que você pode utilizar? Cara, essa é uma dica que eu estou deixando aqui para vocês. Eu não vou abrir agora, vai ter vídeo desse gabinete aqui, unboxing. Isso daqui é um spoiler até, tá? Vai aparecer um card aqui quando o vídeo estiver pronto de unboxing desse gabinete. Não tem muita novidade aqui porque esse gabinete é um gabinete já um pouco antigo até, já tem uns 4 anos que está no mercado. Porém, fazia muito tempo que eu queria trazer esse gabinete aqui. Vou utilizar ele aqui numa montagem aqui de um outro projeto aqui do canal. E esse é um gabinete muito legal e tem um preço muito bom. Esse gabinete, ele custa na Terabyte cerca de R$230. Aí você fala, R$230 não é um gabinete assim mais ou menos? Não é. É justamente por ser um gabinete que já está há bastante tempo no mercado e possivelmente já não vai ser mais fabricado, não está sendo fabricado mais pela GameMax, é um gabinete que fica barato. Porém, é um gabinete que tem coisas bem interessantes, é um gabinete que tem uma construção superior, tem uma tampa de vidro melhor, com moldura, uma tampa de vidro mais grossa, né, com encaixe melhor. Então, é um gabinete realmente superior e um preço muito bom. E isso acontece bastante. Se você ficar de olho na hora de comprar gabinete, der uma pesquisada, pesquisar vídeos, achar vídeo aí de 3, 4 anos do gabinete e o gabinete muito barato, né? E achar o gabinete muito bom é porque realmente é um gabinete bom, que já é um gabinete que já está há bastante tempo no mercado e possivelmente vai sair de linha, por isso ele começa a ficar barato. E aí eu aproveitei, porque tem pelo menos uns 2 anos que eu estou de olho nesse gabinete aqui. Ele apareceu nessa oferta da Terabyte também, vou deixar o link aqui. Eu acabei aproveitando. Um gabinete bem interessante. No unboxing dele vocês vão ver quanta coisa legal tem nesse gabinete aqui. Gabinete com bastante espaço, tem espaço para fazer um bom gerenciamento de cabos, né? Tudo aquilo que eu sempre recomendo que você procure em um gabinete antes de comprar. Então sim, montar um PC com Ryzen 7 5700G continua valendo a pena, mesmo a gente já tendo aí a linha 8000G, a gente tendo processadores aí M5 bem interessantes, porém no M5 a gente ainda tem uns preços um pouco mais altos, principalmente memória, bastante caro, né? A gente acaba tendo uma vantagem se a gente fica no M4 e monta com o 5700G, que ainda é um belo processador de gráfico integrado, ainda é um dos melhores processadores de gráficos integrados que a gente tem no mercado. Essa daqui foi uma sugestão de peças para você, de configuração, você pode procurar peças semelhantes, mas essas peças que eu estou mostrando aqui, estou sugerindo para você, são peças que vão compor aí uma configuração suficiente para você ter aí um bom PC com seu Ryzen 7 5700G. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, sirva como um parâmetro aí para você continuar a sua pesquisa. Curtiu? Deixa aquele likezão aí para dar uma força pro vídeo. Se inscreve no canal se não está inscrito. Clica no sininho para ativar as notificações para você ficar ligado sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Muito obrigado por assistir. Eu vejo você aqui nos próximos conteúdos. Até mais. It sound right, boy.